Prezados irmãos e irmãs, é com gratidão que apresento a todos os estimados irmãos aqui presentes minha saudação e que faço em nome do nosso querido profeta Irmão Aldo, e estendo também meus cumprimentos a todos os nossos irmãos que estão lá nos seus lares, amigos, internautas. E é o meu desejo que as bênçãos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, na comunhão do seu Divino Espírito, e que as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e as bênçãos do nosso querido pastor e profeta Santo Aldo recaiam sobre todos. É um momento muito bonito, é um momento muito especial, de grande valor diante de Deus e de seus santos. Logo tem um valor muito grande para todos nós apostólicos, para poder agregar conhecimento e aprendizado a respeito da doutrina da nossa Santa Igreja Apostólica. Portanto, esta reunião de oração é muito valorosa e que nós devemos aproveitar todos os minutos que nós passarmos aqui e podermos assim se dirigir a Deus e aos nossos santos com muito amor, com muita fé. Nós temos todos os trâmites da reunião, desde aqui deste altar, a apresentação do coral, enfim, a nossa presença aqui, que tem um valor muito grande, a mensagem que eu irei transmitir aos irmãos, a mensagem que o coral irá transmitir aos irmãos, mas o foco da nossa reunião é um momento precioso, quando nós, numa comunhão perfeita, vamos estar diante de Deus, submisso a Ele, para fazer as nossas orações. Então, irmãos, vamos aproveitar o máximo este momento que nós estamos aqui na casa do nosso Pai. E para nós oficializarmos este momento, eu convido por gentileza os irmãos que estão assentados, aqueles que puderem ficar em pé, para nós cantarmos o hino Igreja Forte. Vamos orar. Ó Deus, amado Pai Celestial, glória, louvor e exaltação elevamos ao Senhor e também ao Teu Santo Espírito. Espírito Santo, de onde vem para nós a sabedoria, a inspiração e toda a unção. Queremos nesse momento também enaltecer a Jesus, o Senhor da vida, enaltecer a sua Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, glorificar a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e ao nosso querido profeta Santo Aldo, diante do Senhor Pai, diante do Teu Divino Espírito. E agora pedir, Pai, para que o Senhor esteja conosco aqui nesta reunião, representado por estes santos,
e que a unção divina do teu Santo Espírito recaia sobre esta reunião, sobre os atos da mesma, e como extensão alcance a todos nós que estamos aqui e também aqueles que estão lá nos seus lares e que conosco estarão até o término desta reunião. Pai Santíssimo, derrame, pois, chuvas de bênçãos para todos nós, teus filhos. Também pedimos as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para esta reunião. Ó Santo Profeta Irmão Aldo, tome conta de todos os atos desta reunião. Conduza, ó Santo Irmão Aldo, esta reunião de oração para a honra e glória do Reino Celestial. Nós queremos agradecer a presença dos santos e anjos que estão aqui, arcanjos, serafins, querubins, apóstolos e profetas, que estão apostos para receber nossas orações e elevar até o trono de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós muito felizes estamos por participar desta família, de estar aqui na sua casa, Pai, fazendo esta visita e ao mesmo tempo para receber da tua santa unção. Santo Irmão Aldo, eu entrego os atos desta reunião de oração nas tuas santas mãos e declaro a mesma iniciada para a honra e glória do Reino Celestial e dedicamos ao Espírito Santo do Pai. Amém. Vamos cantar o hino Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador, de número 180. Pela sua
grande luz irradiante.
Estimados irmãos e irmãs, devemos enaltecer sempre a Deus nosso Pai e ao seu divino Espírito Santo. Tudo que nós temos, o preparo dos santos, o preparo da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, o nosso preparo, a inspiração que a Igreja recebe, emana do Espírito Santo. A mensagem que eu irei transmitir aos irmãos, ela tem como título o Espírito Santo. É uma mensagem extensa, mas de fácil entendimento, porque tudo é bem declarado e que vem agregar, dando a certeza a todos que a Santa Vó Rosa é o Consolador da promessa de Jesus. Todo o poder lhes foi dado para governar um povo aqui na terra, e que ela realmente recebeu a unção do Espírito Santo
e recebeu dele o poder. Jesus, quando prometeu o Consolador, ele disse que ele enviaria um Espírito Santo. Para exercer uma missão aqui na terra, a pessoa precisa ser santa. Então, para Deus e Jesus, e para o Espírito Santo atuar, aquela pessoa precisa ser santificada e ser santa. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele falou do Espírito Santo, pois muitas criaturas afirmam que o Espírito Santo do Pai é o Consolador. O Espírito Santo, ele é o primeiro. Tudo emana dele. Então e Jesus disse que este Consolador iria aprender dele e do Pai. Dele e do Pai. Então, ele não estava prometendo o Espírito Santo, porque ele, Jesus, recebia ordem, inspiração do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não poderia aprender com ele e com o Pai. Mas os irmãos vão poder ouvir esta mensagem e poder entender. E não só os que estão aqui, mas todos aqueles que desta reunião, desta mensagem tomarem conhecimento, que não são da nossa igreja, mas gostam de participar das nossas reuniões online. Tirando esta dúvida de que o Consolador é o Espírito Santo. Acompanhem, prezados irmãos, esta mensagem. No reino dos céus, todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito, superior a todos em poder, sabedoria e virtudes. Ele é o Espírito Santo do Pai, e todo o comando de seu reino emana dele, pois inspira o próprio Pai e os santos. Sempre existiu a Santíssima Trindade, formada pelo Pai, pelo Filho primogênito Jesus e pelo Espírito Santo. E por causa da perfeitíssima unidade entre os três, muitos entenderam haver uma só pessoa. No entanto, são três, formando esta unidade espiritual. No tempo presente, a Santa Vó Rosa, tendo recebido o galardão de Espírito Consolador, integra esta unidade. Então, como eu disse para os irmãos, Jesus disse que o Consolador aprenderia dele e do Pai, e ensinaria ao seu povo. Então está aí bem claro que Jesus falava de um outro Espírito, mas ele não sabia ainda. Quando ele prometeu o Consolador, ele falou assim, o outro Consolador. E este receberia do Espírito Santo toda virtude e poder. Receberia do Espírito Santo toda virtude e poder.
Por isso está escrito na epístola do amado apóstolo São Paulo aos Efésios: há um só corpo e um só espírito. E de fato é assim. Uma vez que o Espírito do Pai é quem dá vida a todos os que são do seu reino. Assim sendo, todos os fiéis ao Consolador que estão conosco, se consagrando, santificando-se e vivendo sob a graça de Jesus, de Maria Santíssima e do santo profeta irmão Aldo, assim como os santos nos céus, formam um só corpo. Há, portanto, uma perfeita unidade espiritual no reino de Deus. Essa unidade é mantida exatamente porque o Espírito Santo do Pai, com sua unção, suas virtudes, sabedoria e poder, usando o Pai, o Filho e o Consolador, e as virtudes do santo profeta irmão Aldo, mantém todos os seus filhos com vida e com a mesma natureza espiritual divina. Basta observar a situação do pecador, em cuja alma não existe vida. Pelas suas vontades e costumes contrários à verdade e à justiça divina, permanecem separados no mundo. Todos nós, prezados irmãos e irmãs, estamos ligados a Deus, aos seus santos e ao Divino Espírito. E todos aqueles que se arrependerem e vierem para esta Santa Igreja, também farão parte desta unidade espiritual. Por isso, irmãos, que na nossa igreja, na Igreja Apostólica, se ensina regras do bom viver, para que a pessoa tenha uma conduta ilibada, para que se enquadre então a estes preceitos. Essa verdade está patente nas palavras de Jesus, quando orou ao Pai, dizendo: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já conhecem que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam perfeitos em unidades, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste, como também me amaste a mim. Vejam, prezados irmãos e irmãs, esta oração de Jesus ao Pai, pedindo toda a proteção aos fiéis, aqueles que creram em Jesus, e nos dias de hoje, a todos nós que cremos e amamos a Jesus e também cremos nas promessas dele, no caso, cremos no Consolador, a Santa Avó Rosa, e no Santo Irmão Aldo, como pastor e profeta. Nessa oração, nosso bom Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos verdadeiros seguidores seus, por serem inteiramente consagrados a Deus e viverem, portanto, separados do mundo, para o cumprimento de sua vontade. Rogou também ao Pai a vinda do Consolador, para que com sua graça e todas as virtudes do Divino Espírito Santo mantivesse esta perfeita unidade no seu reino. Ora, Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos que vivem com Ele e para Ele, sendo, portanto, santificados e com a alma de natureza divina. Isto agora se dá com a proteção do Consolador e de seu santo sucessor, por ser verdadeira esta doutrina e porque, na realidade, o Espírito Santo do Pai une todos os santos nos céus e na terra. Consequentemente, o corpo de Deus é a soma dos espíritos da mesma natureza divina, criados à semelhança de Jesus. Daí ensinarmos que toda pessoa pertencente a Deus deve ser verdade e luz. Assim são conhecidos os espíritos que pertencem a Deus, tanto os que estão com Ele em sua glória, como os que vivem ainda no corpo, pertencem ao reino dos céus. Estes devem dar prova desta união ao corpo de Deus através dos seus frutos, semelhantes ao do Espírito Santo do Pai, que produzem em suas vidas tais como justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade, honradez e temperança. Irmãos, são qualidades, são virtudes que nós apostólicos devemos ter em nosso coração. Se nós tivermos estas qualidades em nosso coração, verdadeiramente nós estamos com Jesus, estamos com o Consolador, e estamos com o nosso santo irmão Aldo. Vejam como é importante, prezados irmãos, estas virtudes, que cada um deve alimentar no seu coração: a justiça, a verdade, fidelidade, lealdade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade,
honradez e temperança. Cada um de nós sabemos como lidar com estas situações. E quando faltar uma dessas virtudes, por um descuido, por falta de vigiar, vamos orar para pedir força, para que nós não desviemos destas qualidades e continuemos então ligados a Deus, ao seu Santo Espírito e a estes santos poderosos. Ora, toda e qualquer pessoa que afirmar ter o Espírito Santo, mas não possui estas qualidades, não o tem. Todo e qualquer espírito que se manifestar dizendo-se de Deus, mas não inspira a santificação, nem produz através de suas obras esses frutos, não é verdadeiro e não pertence ao Espírito Santo do Pai. Vejam, prezados irmãos, como é interessante estes ensinos, que nós devemos fazer uma reflexão na nossa vida, como nós estamos procedendo. Nós estamos tendo em cada coração, em nosso coração, estas virtudes que nos dão a qualidade de filhos e filhas de Deus? Produzindo sempre estes frutos. O Espírito de Deus não se alia a nenhum outro espírito chamado das trevas, mas só habita com os santificados e preparados, cujo espírito seja também santo. Cujo espírito seja também santo. O amado apóstolo São Paulo, referindo-se aos seguidores fiéis de Jesus, disse: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então nós devemos trazer o nosso corpo sempre em qualidade e pronto para que o Espírito Santo de Deus possa habitar conosco e que nós, colocando em prática o que nós aprendemos, nós podemos dizer com toda clareza que nós recebemos as virtudes do Espírito Santo, que vem para nós através de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Vejam, prezados irmãos, o corpo corrupto é morada do espírito das trevas, do pecado e de toda a maldade, pois os espíritos maus ficam ao lado e na companhia do pecador. Bem entendido, o espírito no pecado e nas trevas fica dominado pelo espírito da desobediência e da morte. Entretanto, as virtudes do Espírito Santo, dados mediante sua unção, são proporcionais ao grau de santificação e, portanto, ao mérito dos fiéis. Quanto mais santificado, mais mérito terá e mais unção receberá para a sua vida. Nós estamos aqui sendo preparados para um dia integrar o reino dos céus. E precisamos então nos esforçar para nos santificar e merecermos então esta unção.
toda a proteção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, que eles nos dão, através de seus imediatos, santos e anjos, que vêm estar ao lado de cada fiel apostólico. E quanto maior for o grau de santificação, purificação ou aperfeiçoamento espiritual, mais santidade terão. Vejam, prezados irmãos, quanto mais nós nos esforçarmos, mais qualidade no espírito nós vamos receber. Ao Espírito Consolador foi dado o poder de representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização de sua obra terrena, para a salvação e santificação de almas. Por isso, a Santa Avó Rosa concede mais de sua graça, mais sabedoria, mais entendimento e mais inspiração aos santificados e consagrados que nesta igreja apostólica lhe sejam fiéis e úteis, colaborando com ela em seu ministério. E quanto mais humildes, sinceros e leais forem para com ela, mais ela poderá inspirá-los, uma vez que o Espírito Santo do Pai a usa para isso. Também o santo profeta Irmão Aldo possui esse poder. E os santos e anjos os ajudam a distribuir esta graça e a inspirar os seus servos, pois também eles possuem virtudes e poder do Divino Espírito Santo. Notem, prezados irmãos e irmãs, que os anjos e santos, eles receberam poder também de ajudar nesta obra, para ajudar a todos nós. Eles são enviados para abençoar o apostólico fiel, aquele que se esforça, que se dedica, que não mede esforços para estar aqui na igreja, para participar das nossas reuniões. Eles vêm trazer, então, bênçãos maravilhosas. E nós não devemos desperdiçar. Nós devemos procurar, então, o melhor para nós. E tudo para nós nos santificar está aqui conosco, os ensinos que nós recebemos. Eis as palavras do Apocalipse do apóstolo São João, onde se diz, estas palavras do amado apóstolo, lá no livro do Apocalipse, dá então a certeza da presença desses anjos e que eles receberam poder para ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo na consumação desta obra. Então, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então estes santos, que o amado apóstolo viu em volta do altar, eles servem a Deus, e hoje eles servem o Consolador, a Santa Avó Rosa, e o Santo Irmão Aldo. Esta mesma verdade havia sido pregada por Jesus ao dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim,
como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus estava se referindo do Espírito Santo que seria dado àqueles que crescem nele e o seguissem. O Espírito Santo, a água viva, é a fonte de vida espiritual que flui e inspira o verdadeiro Filho de Deus. Os irmãos entenderam a grandiosidade que é esta Santa Igreja Apostólica, o que ela representa aqui na terra? Ela foi restaurada para poder recolher todos os mansos e humildes de coração, todos que aceitarem verdadeiramente Jesus. E hoje o Consolador, a Santa Avó Rosa, e o Santo Profeta Irmão Aldo, e fazerem a vontade deles, ser obediente, viver os ensinos que Jesus trouxe direto do trono do seu Pai e nos deu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aí, prezados irmãos, nós e todos aqueles que vierem para o nosso meio, se converterem e crerem na Santa Avó Rosa, terão o direito a esta fonte de água viva. E terão também o direito à inspiração. Essa inspiração que vem para toda a igreja, para a direção, para o quadro ministerial, para os coristas, músicos e regentes, e para toda a irmandade fiel. Mas para receber esta inspiração, nós devemos merecer. Precisamos merecer, se enquadrar nestas virtudes que eu reprisei para os irmãos, primeira vez e segunda vez, e agora eu só direi para os irmãos recordarem: a justiça, a verdade, a fidelidade, a lealdade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade, honradez e temperança. Ter isto no coração. Hoje cremos e confiamos que esta vida espiritual vem do Espírito Santo através da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, para todos aqueles que creem e confiam plenamente na mensagem desta Santa Igreja Apostólica, se convertem, se santifiquem e tornem-se filhos de Deus. Aí está, prezados irmãos e irmãs, esta mensagem de fácil entendimento. Agora, guardemos em nosso coração, coloquemos em prática e fazemos tudo para merecer a presença destes santos em nossa vida. E não se esqueçam, prezados irmãos e irmãs, que nós somos dirigidos pelo poder de Deus, o seu divino Espírito Santo. Estamos sob os cuidados de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa
e do nosso santo e querido irmão Aldo. Vamos fazer tudo para continuar merecendo este poder conosco. Vamos se santificar mais. Vamos procurar obedecer mais. Vamos demonstrar realmente que nós somos um povo zeloso, de boas obras, caridoso, que ama o seu irmão e que faz o bem e não olha a quem. Só assim, prezados irmãos, nós vamos ser reconhecidos como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém. Agora, prezados irmãos, nós vamos proceder com a oração. É um momento precioso que cada um dos irmãos está esperando. É a oportunidade de nós nos abrirmos com o nosso Pai, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, através da nossa oração. Eu convido os irmãos para que fiquem em pé, para nós cantarmos o hino Reunidos em Oração. Vamos orar, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino, louvemos o nome do Senhor. Amado
Prezados irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião de oração nesta congregação. Eu quero agradecer a todos os estimados irmãos e irmãs, membros, agradecer aos diáconos e diaconisas, também agradecer a este coral, músicos e regentes pelo trabalho que realizaram. Que a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo esteja constantemente na vida de cada um dos senhores, façam isto, mereçam esta graça e sejam felizes. Eu me despeço dos irmãos, até uma outra oportunidade. Vamos orar e finalizar os nossos trabalhos. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, chegamos ao término de mais uma reunião aqui neste tabernáculo Santo Pai, certo de que o Senhor está presente, representado por santos e anjos, nós muito agradecemos. Também queremos agradecer a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, e pedir a estes santos gloriosos as bênçãos para esses teus filhos. Ó poderosos santos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, abençoe esses teus filhos e filhas, guarda-os em teu santíssimo nome. Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, estenda o teu manto santo e abençoe a tua igreja. Peço para que os senhores também possam abençoar aqueles que estão lá no seu lar, aqueles que não puderam vir nessa reunião, derrame sobre eles as bênçãos também. Peço para abençoar os nossos jovens, as nossas crianças, abençoar os casais, esposos e esposas, e assim que todos possam viver como uma verdadeira família de Deus que está sendo formada aqui nesta terra e possam desfrutar de bênçãos incontáveis. Também eu lembro destes nomes que estão aqui nesse altar santo. Estes nomes foram trazidos pelos teus filhos que aqui congregam, é de um parente, de um amigo, de um vizinho. Está passando por dificuldade, está acamado, muitas vezes com problemas e não consegue resolver esses problemas. Ajuda esses teus filhos, ó Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria Santíssima, Jesus, tenham misericórdia desses teus filhos e filhas. Muitas vezes, alguns destes que está aqui, nesse altar santo, o nome desta pessoa, representando essa pessoa, tem problema com vícios e não consegue largar esses vícios. Dá a eles força, coragem, ânimo e fé, para que eles possam se desligar desta maldade que está lhes tirando a paz, lhes prejudicando a saúde. Olha por estes, Santo Irmão Aldo, Santa e querida Avó Rosa, certo de que as suas bênçãos recairão sobre todos, estão cuidando de todos os nossos agradecimentos. E agora, esses teus filhos se despedem e vão para os seus lares. Alguns vieram de longa distância, tomarão suas conduções, retornarão para os seus lares. Peço que anjos e santos os acompanhem e tenham um bom retorno, uma boa noite, e amanhã eles possam continuar seus afazeres e assim sejam muito felizes e abençoados. Prezados irmãos e irmãs, internautas, creiam, confiam, tenham fé e recebam as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, recebam as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, recebam as bênçãos da Santa Avó Rosa e as bênçãos do profeta do Altíssimo, Santo Irmão Aldo. Tenham essas bênçãos não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.